Olá, pessoal! Estamos de volta para mais uma entrevista no nosso terceiro Charlie Day. E o nosso tema agora é lidando e liderando as soluções de problemas complexos no atendimento aos clientes. E para poder falar sobre esse tema, agora nós temos o Leandro Oliveira. Leandro é o Head de Operações aqui no Charlie, mas ele também foi o Head de Atendimento e teve um trabalho essencial na liderança do nosso time de atendimento para poder resolver problemas complexos com os nossos clientes. Leandro, muito obrigado por estar conosco. Eu que agradeço, Miguel. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, Leandro, para começar, sem mais delongas, você pode falar um pouco sobre como você e a sua equipe abordam problemas complexos no atendimento aos nossos clientes? Bom, problemas complexos fazem parte do dia a dia do time de atendimento, né? A gente atende milhares de clientes todos os dias e a gente lida com a vida deles, né? Então a gente leva isso muito a sério. No Charlie a gente tem uma cultura mais de autonomia, né? Mas para esses casos mais complexos que acontecem todos os dias, a gente faz um estudo em grupo, né? Então a gente envolve todos os supervisores de atendimento ou, dependendo da complexidade, a gente conecta até outros departamentos se fizer sentido. Assim a gente consegue ter uma tomada de decisão um pouco mais equilibrada, mais abrangente. Interessante, bem bacana, né? Porque você cria um grupo multidisciplinar e você desenvolve autonomia nas pessoas. Isso é muito interessante. Mas, juntando todas essas pessoas, falando com diversas áreas, como que você treina a sua equipe para lidar com esses problemas mais complexos? Eu acho que é o treinamento contínuo, né? Então, normalmente, quando a gente vai fazer essas tomadas de decisão, a gente inclui os analistas, a gente discute junto, então a gente convida eles a refletir sobre todos os pontos que são relevantes, né? Então, acho que é o nosso estímulo em expandir a visão do analista e assim a gente toma alguma decisão que gere um impacto mais positivo possível. Então, a ideia é que a gente realmente faça tudo em grupo. Assim a gente toma boas decisões e também desenvolve o colaborador. Bacana, bacana. Isso é interessante, né? E dentro de tudo que vocês enfrentam no Charlie diariamente, são muitas situações. Tem algum exemplo que você pode trazer de algo mais complexo que aconteceu recentemente? Bom, quando a gente fala de tecnologia, ela é super positiva para a vida de uma empresa, mas eventualmente elas falham, né? Então elas fazem um trabalho incrível, mas no momento que elas falham, aí a gente precisa tomar alguma ação. Acho que uma das coisas mais relevantes aí dentro do Charlie são as fechaduras eletrônicas, né? Quando a gente fala de acesso do hóspede ao apartamento. Quando isso acontece não de uma forma que deveria, né? Então gera algum problema na fechadura, a gente tem que tomar uma ação muito rápida, né? Então é um dos problemas que nós chamamos de problemas mais críticos aí. Então a gente tem um time de manutencistas 24 horas, onde vai dar esse tipo de apoio, mas dependendo da situação, a gente também consegue oferecer um outro apartamento para o hóspede poder esperar, porque isso pode acontecer em qualquer horário, pode ser de dia, mas pode ser de madrugada, pode ser que esteja com criança. Então, assim, eu acho que o importante é a gente estar bastante conectado com o hóspede, entender a situação e oferecer o plano de ação que mais seja conveniente a ele, né? Então, a gente tem que ter um leque aí de opções para tratar esse tipo de caso. Legal, e você trouxe alguns casos bem pontuais, né? A questão da fechadura, dificuldade, então, com acesso e situações complexas dos hóspedes, por exemplo, a criança, né? É sempre um ponto muito relevante. E como que você, enquanto líder, como que você age, como que você lidera a sua equipe durante esses momentos desafiadores? Eu acho que a gente precisa o tempo todo estar conectado ao analista, então principalmente nesse tipo de caso, para que a gente acompanhe as tomadas de decisão, para que a gente levante todos os detalhes daquela situação e acompanhar tempo de resolução, porque é outro ponto bastante relevante, né? Então, não dá para levar uma hora para resolver certas situações, a gente precisa estar muito conectado na experiência do hóspede, né? Que é como seria para você se você estivesse naquela situação, quanto tempo é o máximo adequado para resolver. Então, assim a gente garante as melhores tomadas de decisão e entrega a experiência a menos problemática possível ali quando a gente abrange toda essa empatia pelo hóspede. Então, acho que é esse o trabalho que a gente tem que fazer
principalmente nesses momentos de crise, de desafio, de situação mais conflitante ou desafiadora mesmo. E a palavra certa você trouxe, né? Empatia. Você ter empatia pelo hóspede, você se colocar no lugar dele e, principalmente, trazê-lo para o centro das situações, das necessidades, das resoluções. Isso é muito importante, né? Agora, são muitas situações, como você trouxe, mas nem tudo está mapeado, nem para tudo se tem uma solução. Quando você se depara com um problema que ainda não tem uma solução clara, qual o procedimento? O que é que você desenvolve? Como que você traz uma solução para isso? Perfeito. Eu trabalho com atendimento há muitos anos e é muito recorrente encontrar situações que elas não estão mapeadas. Ou elas estão mapeadas, mas não é exatamente a situação que está ocorrendo, ela não se encaixa perfeitamente. Então, é claro que a gente tem que trabalhar com planos para diversas situações já mapeadas, com certeza, mas o tempo todo vão acontecer coisas que não se encaixam perfeitamente ou são realmente completamente novas, né? Então, quando a gente fala em atendimento do cliente, a gente não pode perder tempo, né? Principalmente que a gente está falando da vida das pessoas. Então, a gente trabalha com um grupo, né? A gente tem uma ferramenta de comunicação interna, onde a gente tem diversos departamentos. Então, ali a gente consegue trazer a situação e muito rapidamente a gente consegue avaliar vários pontos de vista diferentes. Então, é uma análise multidepartamentar. Então, nos ajuda a tomar uma decisão a mais equilibrada possível e para minimizar qualquer tipo de experiência ruim para o hóspede. Então, a gente faz isso em grupo. Eu acho que é esse sempre o raciocínio que eu trago, né? A gente não é um time só, a gente é um grande time e que a gente pode fazer melhor se a gente estiver trabalhando junto. Sensacional. É trabalho em equipe, é união, né? Todo mundo unido em prol de um único objetivo. Sim, sim. E todas essas situações, elas com certeza acontecem de uma forma recorrente, vocês aprendem com elas, criam as soluções. Agora, você conseguir mensurar tudo isso, quais são as métricas ou os KPIs que você utiliza para poder avaliar o sucesso da sua equipe nessas resoluções de problemas mais complexos? Sim, de forma geral, a gente faz acompanhamento do que os nossos hóspedes estão dizendo por diversos canais, né? Então, existem reviews que as pessoas vão colocando após sua experiência, numa Booking, por exemplo. Então, a gente faz esse acompanhamento. Mas falando especificamente destes casos mais de crise, então, todo o nosso atendimento ele é virtual, então ele é via chat. Então, a gente consegue fazer esse acompanhamento pós-situação resolvida, né? Então, no final do atendimento, o cliente pode dar uma nota, né, de 1 a 5. Ele também pode incluir comentários. Então, através desse, né, que a gente chama de CSAT, a gente consegue fazer esse acompanhamento de como foi a resolução e como o cliente, o que o cliente sentiu em relação à nossa tomada de decisão, e isso vai nos balizando para saber onde a gente precisa fazer diferente, precisa fazer melhor, ou precisa fazer mais rápido. Então, a gente tem uma cultura muito de ouvir o cliente, porque é ele que vai estar dizendo se a gente está fazendo algo bacana, num tempo correto, num formato correto. Então, assim, está ligado ao que ele está sentindo em relação ao que a gente está fazendo, né? Então, a gente faz esse acompanhamento. Isso é uma coisa que fazemos todos os dias. É bem legal, porque, como você mesmo trouxe, é uma equipe que trabalha à distância, é remoto, isso, é um atendimento diferenciado, e o cliente está lá presencialmente. Então, são muitos desafios que você enfrenta para poder liderar esse time com toda essa equipe multidisciplinar, sempre com o cliente no centro. Quais são os principais desafios que, na liderança de uma equipe de atendimento ao cliente, em um ambiente tão dinâmico e tão diverso, tão diferente, quais são esses desafios que você enfrenta diariamente no Charlie? Sem dúvida, pelo tamanho da empresa, pelo número de colaboradores, que é um número alto, então comunicação e informação são os maiores desafios, e eu acho que praticamente de toda a empresa, mas principalmente numa empresa que se desenvolve com muita velocidade, né? Então, assim, manter todos os colaboradores atualizados sobre procedimentos, sobre detalhe de cada prédio, né? Então, você imagina o volume de informação que isso existe. Então, este é o nosso desafio. Para resolver essa questão, para facilitar todo esse processo, a gente tem uma equipe de tecnologia interna que está desenvolvendo uma ferramenta
que facilite esse processo na busca de informação e até de como a gente vai comunicar qualquer tipo de atualização que nós tenhamos aí dentro dos procedimentos ou de detalhamento sobre prédio e tudo mais. Então, a gente está em desenvolvimento dessa ferramenta, né, de trazer todos esses detalhes, e também é importante fazer isso internamente, porque aí a gente consegue construir uma ferramenta que se adequa perfeitamente à nossa necessidade, né? Então, você pegar programas de mercado e tudo mais, normalmente eles não atendem perfeitamente, né? Então, desenvolver internamente, eu acho que é o melhor caminho, e a gente já tem evoluído bastante e percebido melhorias, né? Porque eu acho que isso é importante. A gente tem sentido na prática que a gente tem conseguido ser mais assertivo no atendimento, então entregue exatamente o que o cliente precisa e no detalhe, né? Na profundidade que o cliente precisa. Legal, interessante, porque fica cada vez mais nítido o quanto que o Charlie investe realmente na satisfação do cliente, no sucesso do cliente, e em toda a experiência que ele tem com o Charlie. Agora, para a gente finalizar, Leandro, como que você vê o papel do atendimento ao cliente no sucesso contínuo do Charlie? Olha, eu acho que atendimento é um dos grandes responsáveis, né? Eu não posso dizer o mais responsável, mas é um dos pilares muito importantes nesse processo, porque é o departamento que está conectado ao cliente, que consegue ouvir, sentir, então a gente consegue perceber se está funcionando, se o produto está entregando o que ele precisa. Então, além das situações críticas que podem existir, que a gente vai conseguir reverter através do atendimento, a gente consegue até utilizar essas situações para surpreender o cliente. Então, é uma ferramenta muito importante de contato com o cliente para trazer para dentro do Charlie se a gente está no caminho certo, onde são os planos de ação mais urgentes que vão trazer uma melhor experiência. Então, é um departamento muito estratégico para melhoria contínua, né? Então, a gente coletar esses feedbacks, organizar e dividir internamente para que todos os departamentos estejam muito conectados ao cliente, né? A gente fala muito isso, como você falou um pouquinho para trás, sobre o cliente no centro, e significa exatamente isso, né? Então, está todo mundo trabalhando, mas precisa se comunicar bem com o cliente, precisa entregar o que ele espera. Então, nada mais relevante do que um departamento que está de frente com o cliente. E aí, eu acho que a partir disso a gente consegue tomar as ações mais acertadas em relação ao que o nosso cliente está esperando. Bom, muito bom. É toda essa percepção de ter o cliente no centro e do quanto mais o Charlie trabalha para oferecer a melhor experiência para os clientes. Leandro, eu quero agradecer muito por todas as informações que você trouxe, por tudo que você compartilhou com a gente hoje. Muito obrigado pela sua presença e muito obrigado também a todos vocês que estão nos assistindo. Obrigado, gente. Foi um prazer.